nós vamos falar agora de um próximo assunto, tá? Eu quero especificar para vocês os tipos e exemplos de estrutura de custo. Existem tipos? Existem sim, tá? Existem 6 tipos de foco, que nós vamos chamar de foco. Aí na sua apostila a gente está chamando de foco, tá? Que são os tipos de estrutura de custo, tá? Quando a gente está falando de recursos e serviços, gente, a gente está falando de gastar menos, o mínimo possível. A gente está falando, isso na maioria dos casos, tá? E vender com o melhor preço. Mas a gente está falando de colocar esse foco no custo. O que é? Foco em custo reduzido. Esse é o nome. Foco no custo reduzido. Se a sua empresa tem esse foco, então você vai ser, por exemplo, um restaurante de self-service, que eu já falei para vocês que é aquele por quilo, loja que vende produto de baixo preço, tipo R$1,99, tá? Ou uma empresa que eu coloquei aqui, que ela é exemplo de baixo custo, a Gol Linhas Aéreas. Como que ela conseguiu reduzir as passagens aéreas? Na época que isso saiu, gente, foi assim um estouro. Por quê? Porque ela conseguiu fazer com que uma classe que não usava avião passasse a usar. Foi muito legal. Mas ela teve que fazer mudanças dentro do seu mix de produto. Que é o quê? Ela tirou os lanches a bordo, foi um exemplo. Quando você andava de avião antigamente, todos serviam um lanchinho a bordo. Não importa se era classe econômica, quem que era, todo mundo recebia um lanchinho. A Gol, ela tirou os lanchinhos, ela zerou. Você não recebe o lanchinho na sua viagem, mas foi a maneira que ela conseguiu para reduzir os custos das passagens. Só que uma classe enorme que não andava de avião passou a andar, então ela aumentou o faturamento dela, mesmo reduzindo o custo dela, porque ela aumentou a quantidade de pessoas que passaram a andar de avião. Foi uma jogada muito certeira, tá? Então ela foi uma empresa com foco em custo reduzido, ela reduziu os custos para vender mais, tá? O segundo foco que a gente vai falar é no valor. Quando a gente fala de foco no valor, ó que eu tô usando os dois lá, né? Mas nós temos mais 4 aqui, tá? A gente tá falando de luxo, de exclusividade, de conforto. Esse é o foco no valor. O seu foco, o seu modelo de negócio vai focar nisso. Então nós estamos falando de experiência. O que você está vendendo? Eu estou vendendo experiência para o meu cliente. Ele não quer só o produto, ele não quer só o serviço, ele quer uma exclusividade, ele quer uma marca famosa, ele quer uma customização do produto dele. Olha que interessante isso. O valor ele fica mais escondido, tá? Porque não é o foco principal do seu cliente, nem do seu. Se não é do seu cliente, não é seu. Tá bom? Então, um exemplo, uma loja de multimarcas, ela tem marcas ali. O cliente ele vai ali buscar marca, tá? Hotel 4 estrelas, 5 estrelas, bem de design. Por exemplo, uma marcenaria. Eu tenho essas lojas que vendem móveis. Só que eu vou buscar uma marcenaria, ela vai fazer do meu formato, do meu jeito, ela vai na minha casa, vai tirar a medida, vai ver o que eu quero, o que eu preciso. Então nós estamos falando de customização do produto. Eu tô deixando o produto a cara do meu cliente. Joias, design de joias, sabe? Tem gente que vai pagar por uma joia exclusiva. Eu quero uma joia desenhada pra mim. Então aí a pessoa não tá vendo preço mesmo, tá? Eu tenho foco em custos fixos. Por isso que eu falei desses assuntos. Eu abordei valor e custo, abordei custo fixo e custo variável, tá? Quando o negócio ele depende de recursos especializados para produzir ou prestar um serviço, eu preciso focar no meu custo fixo. Um exemplo são fábricas, tá? Eu coloquei aqui fábricas de policlínica, clínica. Por quê? Porque eu preciso focar num produto que tem um custo fixo, porque eu vou vender uma estética facial, uma estética corporal num custo fixo. Só que mesmo assim eu tô falando de um produto de qualidade. Eu tô falando de saúde, é um bem de saúde. Eu presto um serviço com um produto agregado, então eu preciso pôr um custo fixo nisso. Eu não posso ultrapassar com o meu fornecedor, só que eu também, se eu baixar demais, eu vou trazer um produto de qualidade inferior. Então, meu foco é em custo fixo aqui.
tá? Quando o meu foco é em escala de venda, olha aqui, gente, escala de venda, tá? Então, o meu custo, eles são produtos, são altos e ele me força a vender muito para ter lucro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ter uma equipe de venda muito boa, porque o meu custo ele é alto, operacional, tá? Eu tô olhando para tudo, a minha tabela de custo fixo e custo variável. Por que meu custo ele é alto? Porque eu também tenho comissão, eu tenho custo fixo, eu tenho o salário desse funcionário mais comissão, então a minha gestão operacional tem um custo elevado, só que a partir do momento que eu também pago comissão para ele, ele tem uma meta para bater. Então o meu foco é na escala de venda, eu tenho que vender muito. Gente, ó, a tua meta é vender X por mês. Loja de roupa em shopping, cara, essa galera tem uma meta para bater e eles são focados com foco na venda, em escala de venda, tá? Então já vai anotando aí, o seu é escala de venda, quanto mais eu vender, mais eu ganho. Por quê? E eu preciso vender no mínimo um X, porque senão eu não pago aqui, ó, tá? Então esse é um foco muito importante que a gente precisa ter. Um outro é um foco em grandes clientes, tá? A empresa, ela atende grande corporação e governo, por exemplo. Então o foco dela eu não vendo para cliente final, por exemplo, porque o meu foco é grandes clientes. A fábrica de autopeças, eu vou vender para grandes corporações, eu vou vender para uma montadora, eu vou vender para autopeças, então eu vendo só para quem tem CNPJ. O meu cliente final não vai bater lá numa fábrica e falar, eu queria comprar um eixo de mola para o meu carro. Não existe isso, eu vou comprar numa loja autorizada, né? Eu vou comprar numa loja que vende, ou numa autopeças, tá bom? Governo, tem empresas que só vendem para governo, então ele trabalha praticamente, o foco dele é licitação, o foco dele é isso, ele tem uma equipe altamente capacitada e trabalhando para trabalhar para o governo. E não é fácil, porque você tem que estar ali tudo redondinho para participar de licitação, tá bom? Então esse é o foco em grandes empresas, grandes clientes. É um foco do teu negócio, principalmente para quem já é empresário e quer aumentar, quer ampliar o seu negócio, quer ter uma visão diferente de futuro, tá bom? E o próximo é o foco em diversidade de produtos, tá? Supermercado, gente. Supermercado é o maior exemplo que a gente tem, tá bom? Loja de departamentos, porque o foco dele é em número de produtos, é ter um mix de produtos grande. Quando a gente, gente, isso é termo técnico, tá? Mix de produto, tá? É você ter uma quantidade de produtos muito grande. Então, o mercado, arroz, eu tenho 3, 5, 6, 7 marcas de arroz. Feijão, 3, 5, 6, 7 marcas de feijão. Óleo, e assim vai. É a variedade, é a diversidade. Esse é o meu foco. Por isso que é foco em diversidade de produtos, tá bom? Então é muito importante isso, e as dicas para você definir são: identifique o tipo de estrutura de custo que orienta o seu modelo de negócio. Vou ser redundante sim, porque essa aula é muito importante, porque isso tem que ser muito bem definido por você, tá? Tipo de estrutura de custo, determine a taxa fixa de acordo com a atividade específica e coloque os seus custos variáveis aí. Qual é o teu foco? Qual é o foco do teu modelo de negócio? Esse é o momento. Gente, tudo que a gente construiu até aqui, o nosso objetivo é você entender muito bem isso daqui.